Certo? E aí, pessoal? Pode mandar bala, Raça? Manda ver, Leozinho. Fechou. E aí, pessoal? Primeiramente, dar boa tarde a todo mundo aí. Não conheço todos, mas eu já vi que tem muita gente aqui que já foi meu aluno, né, na turma passada. Eu acho que o Luiz, a Lívia... Deixa eu ver se eu vejo aqui, porque não tem a fotinha, eu não consigo lembrar. O Daniel Cruz, que chegou e saiu aí, já foi. Ah, a Luzia, eu acho que já foi também, tenho certeza não. Mas aí, quem foi, depois vocês dão o ok aí, que a gente vai trocando ideia. E quem não foi meu aluno, né, vou me apresentar rapidamente, né, meu nome é Leônidas, eu sou professor aqui da UFRN, na verdade eu sou lotado no departamento de artes, né, mas já tenho feito uma parceria não só com o de arte, né, ministro disciplina também na saúde coletiva, na odontologia e no DEF, mas já faz um tempinho. Acho que a última turma que eu dei no DEF faz 1 ano e meio, acho, aproximadamente. Um ano e meio. E daí essa disciplina, no passado, eu não ministrei. E aí agora eu estou fazendo essa parceria, mas, assim, quem quiser também conhecer lá o trabalho que eu desenvolvo no de arte, é uma outra pegada. Muitas vezes os alunos eu queria fazer uma disciplina aí de sei lá, biodinâmica das lesões em dança, e a galera acha que vai ter musculação. Não vai. Tá? É dança e a realidade é outro contexto. Mas sejam todos bem-vindos também, quem tiver interesse em pagar alguma disciplina optativa lá. Nesse período que está online, eu acho que dá oportunidade da gente ter uma experiência nova, né, de estar em outros departamentos, viverem, aprender outras coisas além da nossa área. Eu acho isso muito importante, né? Então vão lá no Instituto do Cérebro, vão lá no Departamento de Fisiologia, né, deem uma andada aí pelo FRN, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem outros ambientes além do DEF. Diga aí, Daniel. Beleza? Chegou agora. Vocês estão na disciplina aí junto, não é isso? Tudo. Exato. Rapaz, show. Que choque foi. Tem que ver um choque agora. Eu não reconheço, para o aluno aí entrando aí, agora tem uma tabuleira nessa cabeça e agora não tem mais. Ah, não, cara, tá amarrado. Eu também tinha pensado que tinha cortado. Não. É o Totó. Pois é isso aí. E, enfim, galera, aí o objetivo aqui dessa parceria na disciplina é eu falar um pouquinho na verdade, é do que eu gosto, né, de musculação, da biomecânica, da cinesiologia, da metodologia da musculação. São vários contextos aí que se misturam e acho que é um assunto que chama a atenção, né, das pessoas da área, até por falar um pouco sobre o movimento, e um movimento que aparece muito na mídia, né? Hoje em dia, quando a gente vai no Instagram, vai na loja, tem todo esse movimento em torno da musculação, e é uma coisa que tem me chamado muita atenção, não de agora, na verdade, desde muito tempo, e tanto quanto praticante, quanto para entender um pouquinho sobre o porquê que as coisas acontecem. E eu acho que, como alguns de vocês, o primeiro impacto que a gente tem é quando a gente começa a treinar e não consegue ter um resultado. Pô, eu queria aumentar o braço, eu queria aumentar a coxa, sei lá. E por que isso não está acontecendo? Quais que são os caminhos que poderiam levar a isso? E eu vou tentar falar sobre algumas coisas gerais. Então, eu preparei esse nosso primeiro encontro para a gente falar não sobre um exercício específico, mas sobre alguns tópicos que estão por trás dos exercícios, fazendo uma sequência do que vocês discutiram. Vocês já viram sobre as variáveis do treinamento, sobre os princípios do treinamento, e aí eu vou tentar jogar um pouquinho, digamos assim, uma mistura do que vocês já viram dentro do aspecto da biomecânica, mas conversando muito ainda sobre métodos e sobre o que vocês já viram aqui na disciplina, beleza? Deixa eu liberar aqui compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aparecendo aí, não tá, Raça? Tá sim, né? Pronto, então a gente vai falar um pouquinho desses fundamentos, e aí para quem não me conhece, né, tô aqui no de arte, mas já tive algumas experiências com um atleta, então gosto bastante de fazer essa relação do que eu vivi como atleta e também tratando o atleta, e como que a gente fazia um pouco essa ideia de treino para eles, pensando num princípio da biomecânica básico, né? Que quando a gente fala em biomecânica, a primeira coisa que hoje talvez venha, apesar da gente falar sobre biomecânica, eu gosto muito de lembrar isso. O termo é mais mercadológico do que, de fato, biomecânica, né? Às vezes a gente fala que está discutindo sobre biomecânica, mas, na real, a gente está discutindo sobre cinesiologia. Mas, como é um termo, talvez, que tenha ficado mais claro, assim, para o aluno de educação física, eu sempre tento relacionar como se fosse sinônimo, apesar de não ser. Mas também não vou entrar muito nesse detalhe para não complicar
a nossa discussão aqui. Mas uma coisa importante que eu quero lembrar é que quando a gente fala sobre o estudo, né, dessas mecânicas que envolvem o movimento do corpo humano, hoje a gente já tem uma discussão muito clara que precisamos ter duas visões. Uma do desenvolvimento músculo-esquelético, né, da hipertrofia, da performance, tudo mais, e outra das patologias do aparelho locomotor, né, músculo-esquelético. Por que eu digo isso? Antigamente a gente focava muito na ativação muscular, o supino reto é o que mais ativa o peitoral, e vamos entender o porquê, qual porção, a clavicular, external, abdominal, enfim. E a gente tentava, em cima disso, buscar o exercício perfeito. Mesma coisa, membros inferiores. O agachamento, qual que hipertrofia mais? Membros inferiores, coxa, glúteo. O agachamento. Então a gente decide que o agachamento, não decide, na verdade, os estudos apontam que o agachamento é o que tem maior ativação dos grupos musculares, tudo mais. E depois começa a se estudar sobre hipertrofia, descobre que é um dos que mais hipertrofia, membros inferiores, e a gente coloca ele no topo de uma pirâmide. É como se aqui fosse o agachamento, que é o melhor exercício para hipertrofia de coxa, de glúteo, enfim. E o resto está abaixo. Mas qual que é o problema? Quando a gente leva isso em consideração, a gente esquece da própria lesão advinda da prática de algum exercício. Como assim? Professor? Então quer dizer que nem todo exercício ele é indicado, ele tem contraindicação. Na verdade, a indicação e contraindicação não é do exercício, é do aluno. Se o teu aluno ele não consegue fazer um agachamento profundo, você coloca ele para fazer um agachamento profundo porque você viu que o estudo dizia que isso aumentava a ativação e hipertrofia do glúteo e da coxa. Mas como é que você vai prescrever um agachamento profundo se ele não tem mobilidade para isso? Se ele vai colocar o joelho para dentro, se ele vai fazer um aumento da movimentação da pelvis, se ele vai rotacionar medialmente o quadril, ele vai fazer uma porrada de compensação para chegar nessa ideia piramidal que você colocou sobre o exercício. Então a gente começou a perceber que esse tipo de abordagem, essa estratégia, talvez não fosse a mais interessante. A gente teria que ter outros cuidados. A gente deveria se preocupar com outras características do exercício que faria com que ele talvez não fosse indicado para aquele aluno. Ou, como inclusive o professor Júlio Serrão gosta de citar, o aluno não é indicado ao exercício. Na verdade, ele não tem mobilidade do tornozelo, ele não tem força adequada de alguns grupos musculares. Como é que você vai colocar ele para fazer um exercício tão complexo? Seja o agachamento, seja qualquer outro exercício que você for imaginar. Então, a gente precisa ter uma técnica, precisa ter um mínimo de mobilidade, um mínimo de força para fazer alguns exercícios e aí, a partir daquilo, você tem uma evolução. Professor, mas e se eu reduzir a carga e colocar o aluno para fazer o exercício? Teria algum problema? Hoje a gente já sabe que tem. Antigamente, a gente, por exemplo, levantamento terra. Quem tem dor lombar? Com certeza vocês vão encontrar alguém que tem muita dor lombar e ao fazer o levantamento terra, ela sente dor lombar. Uma coisa simples. Talvez vocês encontrem pessoas com dor lombar que ao pegar alguma coisa no chão, eu joguei meu tronco para frente, coloquei a mão lá embaixo para pegar uma coisa no chão, meu filho estava correndo, me agachei para pegar, senti dor na coluna. Eu fui colocar a garrafa d'água, tocar o galão, senti dor na coluna. É possível que isso aconteça. Então, por que não aconteceria no exercício? Já tem estudos que eles pegam as pessoas sem peso corporal, sem peso adicional, apenas com o teu próprio corpo, e pede para fazer alguns exercícios, como levantamento terra, e ele só coloca a carga a partir do momento em que a pessoa não sinta dor. E existem pessoas que vão ficar ali 3 meses fazendo exercício como levantamento terra e não vão deixar de ter dor lombar. E aí, vou só colocar a carga em cima e mandar ele fazer? Como é que eu faço? Se ele sente dor lombar. Existem casos de dor lombar crônica que ele é agudizado, que gera todo um problema. Pessoal, eu escutei um barulhinho, eu não sei se tem alguém digitando ou tirando a dúvida. Então, se durante a aula alguém quiser falar algo, né, tirar uma dúvida, vocês vão precisar ligar o microfone. Ou... Oi, levantei a mão aqui, eu achei que aparecia para você. Não aparece não. Eu só levantei a mão aqui para te interromper, porque aí, na verdade, é até uma dúvida, né? Você comentou de levantamento terra, né? Falando de outros nomes de exercícios, né? Aí, uma dúvida que eu fiquei aqui é se todo mundo que está aqui assistindo, né, se tem ideia do que é cada um desses nomes, né, desses exercícios, né, até para situar, se ver assim, não, beleza, a galera está acompanhando ou não tem gente que não sabe nem para onde vai aqui, só para dar esse parênteses. Aí, até uma coisa para a gente facilitar, pessoal, tem dúvida? 2 coisas que a gente pode fazer. Primeiro é vocês darem uma olhada no Google, levantamento terra. Aí olha lá o movimento, aí talvez vocês olhem, já vi.
Eu disse, professor, nunca vi. Aí a gente coloca aqui no YouTube o movimento e fala sobre ele, beleza? Porque realmente é difícil saber qual o nível de compreensão de todo mundo. Mas assim, eu não vou falar sobre esses exercícios ainda, tá? Quando eu falar sobre os exercícios, vão ter as imagens. Aí talvez fique mais fácil a gente... Mas é uma questão geral, né? Isso, Uma coisa que você comentou, né, se alguém quiser escrever a pergunta, eu posso ler também, não tem problema. Então, eu fico mediando aqui as dúvidas sem crise. De boa na lagoa. Fechou, então. É porque não aparece aqui para mim, Raça. Aí eu não consigo ver. Aí, se você fizer... Se aparecer alguém levantar a mão, qualquer coisa, eu fico mediando aqui. A gente faz a mediação no chat. Show. Aí, a perspectiva é essa, galera. Não adianta a gente querer saber qual é o melhor exercício. Porque o melhor exercício nunca vai ser melhor para todo mundo. É impossível. Às vezes, por exemplo, imagina que alguma vez na vida de vocês entraram no ambiente de musculação, é possível, se vocês treinarem pesado aí durante 12 meses, você sentir dor em algum exercício. Pô, eu treinei pesado, fiz um exercício de flexão de braço pesado, no outro dia, quando eu fui treinar, meu ombro estava doendo. E aí? Como é que você levanta uma carga agora? Então, não adianta a gente pensar só no exercício que tem maior ativação, que tem maior hipertrofia. A gente precisa pensar também nas variações, até para a gente conseguir atingir todo mundo. Né? A gente ter um exercício que, para aquele público, seja interessante. Para aquele outro público, talvez já não seja um exercício muito básico, eu preciso ter um exercício avançado. Tem exercícios que são fantásticos, que é tão fantástico, não fantástico, mas ninguém consegue fazer. Não vou citar aqui, mas depois procurem lá no Google, exercício de Copenhague. Depois eu até escrevo, eu posso mostrar no final da aula. Se a gente tivesse na prática, eu ia mostrar duas coisas a vocês. Primeiro, um estudo dizendo que ele é o que tem a maior ativação do adutor, de todos. Ele é top 1. Todos os estudos, ele está em primeiro lugar. Mas, provavelmente, ninguém aqui dessa sala conseguiria fazer 10 repetições. Então, assim, eu crio o melhor exercício para hipertrofia, né, para ativação de um determinado grupo muscular, pô, ele é fantástico. O problema é que ninguém consegue fazer, porque ele é muito difícil. Então, a gente precisa ter uma evolução, né, uma escadinha, que, olha, primeiro faz esse, depois esse, depois esse, depois esse. E alguns exercícios foram tratados como muito simples, como agachamento, mas a gente sabe que não é tão simples. A maioria da população, como vocês estão agora, ficam sentados por muito tempo. Então, a gente fica sentado aí 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 horas no dia. Então, a probabilidade de você ter encurtamentos, redução da mobilidade em algumas articulações é muito grande. Então, isso vai interferir diretamente no exercício multiarticular com nível de complexidade razoável. Eu estou falando nem no agachamento, no stiff, por exemplo, um exercício mais simples. Depois, dá uma olhada no Google se tiver dúvida, ou o próprio levantamento terra, como eu falei. Mas tem gente que não tem mobilidade, capaz de fazer um mínimo de um exercício. Então, a gente tem que ter um outro cuidado relacionado também às lesões. Então, a biomecânica, ela hoje olha de uma maneira mais abrangente. A gente passou por um momento que a gente era quase um cavalo selado, que só olhava para frente. Hoje em dia, a gente não tem mais essa perspectiva. Ainda tem, na verdade, né? Mas ela sofre cada vez menos impacto, porque as pessoas já estão preocupadas. Não, peraí, agachamento é o que hipertrofia mais? Beleza, mas todo mundo pode fazer? Qual amplitude de movimento ela é mais ou menos segura para a articulação do joelho, para a articulação do quadril? Quem tem uma lesão no ligamento cruzado anterior pode fazer? É indicado? Quem tem uma lesão no menisco pode fazer o profundo? É indicado? Não seria melhor um avanço? Se eu tenho um exercício que traz uma hipertrofia similar com menos agressão daquela articulação, por que não fazê-lo? Então a gente já começa a pensar, né, desde o princípio, que o exercício ele tem que desenvolver a musculatura, mas tem que desenvolver de maneira segura. O grande problema é qual que é a dosagem disso aí. Quanto de desenvolvimento eu tenho que eu consigo com nível de segurança razoável ou elevado. Então, assim, por que eu digo isso? Tem duas correntes muito fortes na nossa área. Uma que talvez defenda um determinado terrorismo biomecânico, que é a gente colocar possibilidades de lesões onde ela não existe. E, de fato, isso acontece. De fato, a gente pega, por exemplo, a pessoa vai fazer um agachamento e faz uma inclinação posterior da pelve. Alguns autores citam como retroversão pélvica, mas não é a nomenclatura mais adequada. A inclinação posterior da pelve ela é lesiva para a lombar do ponto de vista
lógico, dedutivo da mecânica faz sentido, mas a gente não tem um estudo de coorte que acompanhou as pessoas que realizavam agachamento profundo com inclinação posterior da pelve, avaliou depois de 1 ano, 2 anos, para ver o que acontecia, para comprovar se aquele movimento é lesivo. A gente não tem. Então, do ponto de vista científico, bem pragmático mesmo, o que é que a gente pode levar para a prática, eu não posso dizer que esse exercício ele é diretamente lesivo. Eu tenho alguns indícios mecânicos que faz sentido a gente inferir isso aí. Porém, eu não tenho como dizer, cuidado que você vai lesionar fazendo isso. Assim como o genovalgo. A gente diz, não pode colocar o joelho para dentro durante um agachamento, porque isso é lesivo. Beleza, mas quantos graus? Qual é o padrão de normalidade? E se você encontrar o padrão de normalidade, quantos desvios padrões para cima ou para baixo você consegue fazer sem que isso seja lesivo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode ser extremista. Então, a gente tem que ter um respaldo científico. O que é que a literatura nos mostra hoje? É isso. A literatura não nos mostra, então isso é seguro? Também não. A literatura, ela simplesmente é limitada ao nível de conteúdo que a gente tem até então. Então, tem várias discussões que parecem que estão dissanadas e não estão. Se a gente for falar sobre o próprio agachamento, eu vou mostrar um estudo para vocês, é o único estudo que avalia a hipertrofia muscular por ressonância no agachamento. O único estudo que a gente tem, não tem nem 2 anos. Então, assim, a gente discute muita coisa com muito pouco. A gente tem que ter muito cuidado na dosagem sobre as discussões que a gente vai ter. E as discussões que eu vou levantar aqui com vocês, eu trouxe, não todos os artigos sobre a temática, porque não teria condições disso, mas eu trouxe artigos que, do meu ponto de vista, eles têm uma metodologia muito bem alinhada. Então, eles tiveram preocupações com os métodos e que isso deve ser o nosso ponto de partida. A gente não pode pegar um artigo que conclui uma coisa bacana, mas quando você foi ver, ele trouxe informação que não tem uma validade boa. Né? Ele fala sobre hipertrofia, mas está utilizando a eletromiografia. Como é que pode? Ele fala sobre hipertrofia, mas pega um ponto só de avaliação. Então, a gente tem que ter cuidado. E nosso ponto de partida hoje vai ser deixar claro para vocês algumas coisas que a gente vai discutir aqui antes de discutir. Eu vou falar sobre métodos de avaliação dentro da biomecânica que é levado para o ambiente de musculação e como vocês precisam entender isso para não ficar pegando um fragmento e falando algo muito maior do que de fato é. Então, a gente vai tentar fazer esse apanhado, tá, aqui hoje. Por exemplo, falando da eletromiografia. Durante muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo, os autores, eles associavam a eletromiografia, né, utilizavam, inclusive, os estudos de eletromiografia para comprovar que um exercício era melhor que o outro. E aí você vai ter artigos do Golas, você vai ter artigos de vários autores, Scamilla, mas assim, Golas, Scamilla, Marchetti, o próprio professor Paulo Gentil, Jonato, tem vários mesmo, que durante muito tempo discutia a superioridade de um estudo, de um artigo, de um exercício sobre o outro, a partir de estudos com eletromiografia. O que é a eletromiografia? Ela traz de bacana, ela fornece o padrão de recrutamento muscular. Então, você tem como dizer que naquele exercício você está utilizando o quadríceps, você está utilizando o gastrocnêmio, está tendo, né, o recrutamento ali do peitoral, do deltoide, do tríceps. Você, se tivesse como colocar os eletrodos, né, para avaliar a atividade eletromiográfica, como vocês estão vendo aí nessa foto, em 50 músculos, seria fantástico. Então, a gente teria como ver durante o mesmo movimento, praticamente todos os músculos ali envolvidos, como, por exemplo, nessa extensão de joelho, que você consegue ver os eletrodos ali no quadríceps, né, pegando o vasto lateral, o vasto medial e o reto femoral. E aí, esses eletrodos, eles levam esse sinal aí para o computador, que apresenta essa, como se fosse uma rachadura aqui, né, esse sinal aqui, que é o sinal da atividade mioelétrica, atividade elétrica muscular. Isso não é sinal de hipertrofia. Não é porque um exercício ele tem maior atividade eletromiográfica do que outro que vai hipertrofiar mais. Isso é uma lenda. E qual que é o problema? Quando as discussões começaram dentro da musculação, né, dos artigos que saíram sobre musculação, os primeiros a sair foram sobre atividade eletromiográfica. E aí ficava naquela discussão. Scamilla 2001 mostrou que o agachamento profundo é melhor para hipertrofia de glúteo do que o agachamento parcial, mas ela não mostrou hipertrofia. Ele, na verdade, que é Rafael Scamilla. Ele não mostrou hipertrofia.
ele mostrou a atividade eletromiográfica. E aí você tem vários estudos, como o de Augustin, 2003, que foi analisar o efeito da pré-exaustão, se era melhor ou pior, aí disse que era um método pior, mas avaliou a eletromiografia. Então, assim, não, a gente não pode pegar um estudo que avalia a atividade eletromiográfica e dizer que isso é sinônimo de hipertrofia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a partir daí, se vocês estiverem no Instagram da vida, no Clubhouse, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, enfim, e ver que um estudo avaliou a eletromiografia e esse respaldo tem sido utilizado para dizer que aquele exercício hipertrofia mais, você não pode mais acreditar nisso. Você tem que ser, no mínimo, criterioso em olhar a informação, ler ali a metodologia e perceber, olha, o que está sendo dito aqui no Instagram não condiz com a verdade, porque esse estudo avaliou a eletromiografia e não é porque teve uma maior eletromiografia que vai ter maior hipertrofia. Então, professor, um músculo que é mais ativado, ele não vai hipertrofiar mais? Pessoal, não necessariamente. Por que, professor? Não necessariamente. Porque a hipertrofia é um conjunto de vários fatores. Às vezes, você pode fazer, imagina assim que, vou dar um exemplo, não que isso seja verdade, tá? Vamos supor que o exercício que mais hipertrofia glúteo é o agachamento, o segundo que mais hipertrofia é o leg press, e o terceiro que mais hipertrofia é o levantamento terra. Estou dando um exemplo, supondo, e que isso, na verdade, estou só falando de maneira hipotética. E aí você pega e fala, eu vou fazer sempre agachamento, porque vou hipertrofiar mais. Mas aí, no levantamento terra, você consegue suportar mais estresse, é um exercício que você gosta mais, você consegue ter uma habilidade melhor de realização do exercício, você consegue fazer um exercício com intensidade maior, porque tem menos receio de fazer uma amplitude maior de movimento, você consegue colocar uma carga maior, então tem vários fatores que te fazem aumentar o estresse muscular naquele exercício. E aí, aquele exercício, por mais que seja do ponto de vista eletromiográfico, o terceiro que mais ativa, não é o primeiro, existem diversos outros fatores que vão fazer você hipertrofiar mais com ele. Então, não é só colocar o exercício, né, o músculo que mais ativa. E também tem outros problemas, né? Qual que é o problema? Os estudos, eles fazem a média. A média. Eu pego a média aí da ativação, e aí eu só esqueci de colocar aqui. Deixa eu só pegar uma coisa aqui na outra. Eu fui passar o slide aqui, não estava. Que é um negócio muito interessante. Leônidas, tem um aluno aqui, o Vinícius, ele quer fazer uma pergunta. Pode mandar brasa. Boa tarde, Leandro, tudo bem? Queria só ter uma dúvida a respeito sobre esse negócio da eletromiografia. Tem vários estudos que trazem, tipo, contração voluntária máxima, contração isométrica máxima. Eu queria saber, assim, como é que a gente pode interpretar isso no ponto de vista prático, com relação à ativação muscular. Boa, eu ia falar disso agora. Deixa eu só pegar... Eita, porque eu estava aqui no meio do negócio, esqueci de colocar aqui para... Só vendo aqui, eu deixei o... Que é uma informação massa para mostrar para vocês, sabe? Pra vocês entenderem. Eu estava pensando aqui, Leandro, sobre o que você comentou agora, sobre a interpretação dos artigos, né? Que acaba que as mídias sociais resumem muito, né, a informação que está dentro do trabalho, né? E aí tentam trazer isso de forma impactante, né? O problema é quando isso ainda tem um viés, né? A pessoa ainda não tem clareza do que está ali, e aí assume uma coisa e sai reproduzindo a partir do que viu na internet sem fazer essa análise crítica, né? Então, por exemplo, se você entende que aquele método não se propõe a entregar esse tipo de informação, por exemplo, de hipertrofiar mais, hipertrofiar menos, por exemplo, então você já tem uma referência, né? Achei interessante. Sim. Só responder a pergunta, foi Ronaldo que falou, não? Vinícius. Ronaldo, tem uma coisa que é interessante da eletromiografia também. Não, com Vinícius. Vinícius, foi mal.
Existe eletromiografia pico, existe eletromiografia média. O que acontece? Às vezes o autor ele coloca, antigamente, hoje em dia não mais, mas assim, tinha muito, a eletromiografia pico foi maior. E aí o que acontece? Talvez isso não represente o exercício todo. Ele fez lá 10 repetições, teve uma que a eletromiografia foi muito alta, mas não é a média de todas, entendeu? A própria análise da eletromiografia, não existe um padrão claro. Como assim não existe um padrão claro? Tem autor que ele pega a média das 10 repetições, por exemplo, mas aí ele quer avaliar 2 exercícios distintos, né? Ele quer avaliar, por exemplo, sei lá, o supino reto, o supino inclinado, e ele coloca para o cara fazer até o máximo. Mas beleza, mas um ele fez 10 repetições, na outra fez 15. Aí ele vai pegar a média de 15 e a média de 10, ou ele vai pegar a média das 10 últimas daqui, quem fez 15 repetições, e assim, a análise da eletromiografia, ela é muito, muito divergente, muito divergente. Tem autor, como você falou, que ele pega para normalizar, né, para saber o que é o 100%. Ele faz uma contração isométrica máxima antes. Então, por exemplo, um estudo que teve um rebuliço danado, de Brett Contreras. Ele fez uma atividade, ele utilizou fez uma contração isométrica máxima do glúteo e utilizou aquilo como padrão para normalização dos dados. Então, ele considerou aquela... Você contraiu o glúteo em parada, assim, sabe? Fazer o máximo de força, ele considerou 100%, e depois a elevação pélvica ou o agachamento, ele comparava com aquilo ali. Né? Se a contração isométrica máxima foi 100%, que é o padrão de normalização dele, eu posso ter uma contração de 150%? Posso. Porque, na verdade, o 100% não é um 100% real, é o 100% estipulado pelo autor. Talvez o movimento que ele utilizou para representar os 100% não tenha sido o mais adequado. Ele poderia ter feito outro tipo de movimento. Vou dar um exemplo mais simples, o cotovelo, o bíceps. Eu quero avaliar a maior atividade eletromiográfica do bíceps. Eu posso colocar uma contração isométrica máxima assim, a 90 graus, a 110 graus. Existem várias formas de eu fazer o exercício. Normalmente as pessoas colocam tipo no banco Scott a 90 graus e faz ali, né? A isométrica máxima. E no glúteo, como é que eu vou isolar o glúteo? Então, assim, a gente tem alguns parâmetros que dificultam um pouco mais. E aí, o padrão de normalização de alguns autores, ele não é igual, não são iguais. E tem um outro problema também, que é o local em que você vai colocar o eletrodo. Eu quero fazer uma análise do peitoral maior, e do glúteo, por exemplo. Se você for ver a diretriz nacional de padronização do ponto onde você vai colocar o eletrodo para o glúteo, a gente não tem 3 pontos. Eu não tenho como colocar assim na posição superior, na posição inferior do glúteo. Então, eu vou colocar numa média ali da região mais volumosa. Assim, não é uma coisa tão interessante. Então, tem alguns autores que eles já têm utilizado eletromiógrafo, que tem tipo, canais, mais de 2 canais paralelos, tem 4 canais ali. Então, é como se ele fizesse uma varredura, que eu vou analisar o bíceps. Eu coloco praticamente numa extensão, não toda, mas bem mais considerável do bíceps, para tentar pegar meio que uma padronização de uma área maior, em vez de ser um ponto pequenininho que talvez não represente a ativação de todo o bíceps. O bíceps eu fico até mais calado, porque é um músculo fusiforme, então talvez não tenha tanta variação. Mas o glúteo, o peitoral, pelo amor de Deus, tem muita variação. Ele é um músculo assim leque, então você tem fibra para cá, para cá, para cá. Então se eu coloco o eletrodo assim, eu não tenho como dizer que isso representa o peitoral todo. Se eu coloco um outro eletrodo assim e comparo com outro aqui, então assim, qualquer variação de um músculo muito grande, você pode ter um resultado diferente e um outro problema também. Quando você vai comparar pessoas distintas com morfologias distintas, se você não fizer crossover ela com ela mesma, dá outro problema também. O nível de gordura que a pessoa tem na hora de ser da avaliação interfere também. Então, às vezes, o cara está lá no início do estudo sem não tinha tanta gordura naquele músculo. Depois de 16, sei lá, semanas, reduziu. Então, também interfere. Então, assim, tem muita coisa que pode interferir na atividade eletromiográfica. O ideal é que você avalie, né? Então, por isso que tem mais estudos transversais, né? Para você avaliar ali naquele momento e acabou-se. Não tem tanta... não faz tanto sentido a gente avaliar por muito tempo. Tem até um estudo que eu mostro que traz isso à tona. Então, as grandes discussões que tem sobre eletromiografia é se você está avaliando a média, se você está avaliando o pico e como você normalizou os dados. Então, normalmente, você pega estudos que não normalizam da mesma forma e para você comparar eles depois é complicado.
Respondeu tua dúvida? Show. Tá dizendo que sim aqui, viu, Léo? Beleza. Vou abrir aqui a... Tá aparecendo a aula para vocês aí, não tá? Os slides? Tá abrindo. Aí uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é, por exemplo, esse estudo do Golas aí, que é uma coisa simples. Agora, um ponto interessante que ele trouxe para a gente também, desse estudo, que na verdade é uma nova abordagem, né, de atividade da avaliação da eletromiografia, não é uma nova abordagem, é para nos fazer pensar. Ele queria só nos intrigar com uma coisa. Ele pegou o campeão mundial, tinha um cara que levantava mais peso nesse exercício de supino reto. Só para você ter noção dele, o RM dele é de 320 quilos. Na época do estudo, estava em 250. Então, assim, é um cara muito forte. Obviamente, um cara com esse nível de força é um cara que está acostumado a fazer dezenas, centenas, milhares de vezes o mesmo exercício. Muito provavelmente, ele tem um padrão de movimento infinitamente melhor do que o nosso. Ele vai tirar a barra, empurrar, acabou. Não tem, ele não vai balançar. Ele é um cara que vai fazer um padrão top das galáxias, né? Vamos dizer assim, muito melhor do que o nosso, acredito eu. E o que é que você espera que aconteça na ativação muscular? Que ela seja basicamente homogênea em cada repetição, correto? Que ele apresente um padrão de recrutamento muscular homogêneo, mas não é isso que acontece. Ele coloca o cara para fazer um exercício de supino reto com a carga 70% RM e 90% RM, e nessas duas cargas ele coloca velocidades de contrações diferentes também. Numa, a 70% da carga, ele vai fazer 2 segundos de contração concêntrica por 1 de excêntrica. Na outra, 6 de concêntrica por 1 de excêntrica. O mesmo ele repete com a carga 90% do RM. Então ele faz uma velocidade super lenta, super slow, e a outra um padrão normal, com intensidades, né, com carga de 70% a 90% do RM. Então, intensidades distintas. E o mais legal, ele avalia o lado direito e esquerdo do corpo. Então, ele coloca a eletromiografia no deltoide anterior, peitoral maior, tríceps braquial direito e esquerdo. Então, ele avalia os dois lados do corpo. Mas sabe o que é mais doido? Quando você avalia o lado direito e esquerdo, tem diferença. Independente da carga que você utilizou, independente da velocidade de contração utilizada, tem diferença eletromiográfica entre o lado direito e esquerdo. E uma coisa que é mais intrigante ainda, você vai ter diferença de qual músculo foi predominante, dependendo da velocidade da contração ou da carga utilizada. Então, por exemplo, a gente pode chegar aqui, apareceu. Se você for olhar aqui, essa fase excêntrica, 70% do RM, 2 segundos de contração concêntrica por 1 de excêntrica, você vai ter aí muita atividade eletromiográfica do tríceps, né? Em tese, uma menor atividade eletromiográfica do peitoral e do deltoide anterior. Mas, se você for indo aqui para a direita um pouquinho, quando você coloca 90% da carga, olha o nível de ativação do deltoide anterior em relação aos outros grupos musculares. Então, você já teve um aumento da atividade eletromiográfica do deltoide só pelo incremento da carga. Não teve diferença na contração, só incrementou a carga. Se você for comparar a fase excêntrica com concêntrica, é outro problema que dá. Se você for comparar o braço direito, que é o de baixo, com o esquerdo, também é diferente. Olha a atividade eletromiográfica do peitoral maior esquerdo e olha o do direito com a mesma carga, a mesma velocidade de contração. Ele aqui, que foi um dos músculos que teve menor ativação entre o tríceps, cabeça curta, o tríceps lateral, perdão, o deltoide e o peitoral, ele foi o que tinha uma das menores ativação. Vem para cá e já passa para maior. Então, assim, se você for olhar os dados absolutos, os dados brutos mesmo, não faz sentido. Não faz sentido. Não tem como a gente pegar ali e dizer, esse exercício teve maior atividade. Não. Vai ter diferença do lado direito, do lado esquerdo, a depender da velocidade de contração. É muito fator que interfere. Então, você pega um estudo que, por exemplo, tem um estudo que é clássico, que ele avaliou a atividade eletromiográfica num agachamento. Eu acho que eu tenho até ele aqui, mas enfim. Ele foi um estudo de 2002. Né? Ele avaliou a atividade eletromiográfica do glúteo e da coxa, né, do quadríceps, no agachamento em várias angulações.
E aí ele chegou à conclusão que o agachamento profundo tinha maior atividade eletromiográfica do que o agachamento parcial. Mas ele não controlou a velocidade de contração. Ele não fez uma carga equalizada, então ele não relativizou. Ele colocou 70% da carga no agachamento profundo e no parcial? Não. Ele colocou uma carga igual. Obviamente que não dá. Você consegue levantar muito mais peso no agachamento parcial do que no profundo. Então, talvez eu levantar 70 quilos no agachamento profundo seja 90% do máximo. Mas no parcial seja 70%. Não dá para colocar a mesma carga. Tem que relativizar também. Então, tem muito erro metodológico para você chegar na conclusão que ele chegou. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem, né? Porque pode ser que a conclusão que ele dê seja interessante para alguém falar. Eu acredito que o agachamento profundo é melhor, então vou utilizar esse estudo aqui. Mas não faz sentido. Metodologicamente falando, o estudo ele é muito fraco. Então é importante que vocês percebam como Golas trouxe nesse estudo dele ali, lado direito e esquerdo do corpo, a depender da carga, a depender da velocidade, muda tudo. Por que eu vou ficar utilizando atividade eletromiográfica sem rigor técnico para provar A ou B, se no final das contas eu não estou conseguindo provar nada? Porque eu não tive um controle mínimo para a realização daquele estudo. E outra coisa, quando você analisa uma contração, é um resultado. Quando você analisa 10 contrações, dá outro resultado. Então, por quê? Primeiro que a pessoa não consegue manter a velocidade padrão. Você utiliza um estudo que avalia a atividade eletromiográfica no exercício dinâmico, normalmente utiliza metrônomo, né? Ele vai fazer pip, 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 e dizer mais ou menos o tempo que você tem que subir e descer. Na prática, é muito difícil disso acontecer, né? Quando a gente vai avaliar mesmo a pessoa fazendo exercício, por mais força que ele faça, se o estudo for com repetição máxima, eu já não acredito. Eu não acredito no resultado por uma coisa simples, pessoal. Se o cara está fazendo o máximo de repetições ali, vai chegar um momento que ele vai fazer devagar a última. Como é que você controlou a velocidade de contração um cara que fez 10 repetições máximas? Se você colocou com repetições de reserva, ou seja, olha, ele colocou uma carga para ele fazer 15 repetições, mas ele fez 10. Aí eu concordo. Se foi máxima, eu nem acredito que o resultado, de fato, está sendo apresentado de maneira coerente. Não tem como. Então, tem algumas coisas que você tem que começar a se ligar, senão facilmente você é enganado. Tá lá, tá publicado no Journal of Training, revista top, talvez uma das melhores da área sobre treinamento de força, mas não tem condições daquela metodologia ser replicada. Meio que a gente se acostumou a dar um Ctrl-C, Ctrl-V na forma como a gente leva o artigo, que se você não tiver cuidado na leitura, você talvez seja levado a acreditar numa conclusão que tem muito viés. Então, a gente tem que ter muito crivo nesses estudos aí, tá? E eu peguei alguns exemplos de variações absurdas aqui. E aí tem outro nível, né, como se a gente estivesse falando, estudo de eletromiografia é massa, não vai falar sobre hipertrofia, mas vai nos dar essa informação bacana sobre atividade neuromuscular, sobre ativação do músculo durante o exercício proposto. Agora eu preciso evoluir, professor, preciso avaliar hipertrofia. Aí os estudos que avaliam hipertrofia já começam a sair mais recentemente e eles utilizam ultrassonografia para isso. A ultrassonografia ela tem uma grande vantagem em relação à eletromiografia, que é dar uma resposta sobre hipertrofia. E principalmente por dar duas respostas diferentes sobre hipertrofia. Uma é longitudinal, né, o tamanho longitudinal do músculo, da fibra muscular, e outra é transversal. E por que é importante que vocês entendam isso? Uma coisa não é sinônimo da hipertrofia do ponto de vista estético. Vou explicar bem claramente aqui para vocês. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Essa aqui é a imagem de uma ultrassonografia, pessoal. É assim que aparece. Então, aqui o músculo com várias rachadurazinhas. E a gente vai no programa, faz essa marcação aqui da face profunda, que está em amarelo, faz a marcação da face superficial. E aí a gente tem, da face superficial à profunda, tem uma informação que a gente pode fornecer, que é o dado de espessura muscular. Existe uma outra informação que a gente também faz no programa, que é pegar essa marcazinha amarela, fazer, esse aqui é a face profunda, tá? Fazer outra marcazinha, que é como se fosse o direcionamento da fibra muscular. Você pode perceber que toda fibra muscular ela tem o mesmo direcionamento diagonal. Então, eu coloco aqui uma linha amarela, né, para classificar como seria o direcionamento da fibra muscular. E eu pego um ângulo que é formado entre a fibra e a face profunda, que a gente chama isso aqui de ângulo de penação. E existe uma terceira informação, que é eu pegar o início da fibra muscular aqui na face profunda,
e acompanhando até ela chegar na face superficial e vou aqui pegar o tamanho do comprimento do fascículo. Um é o real, que é o que está na imagem, e o outro é estimado, que aí eu faço um cálculo, uma regressãozinha simples, mas dá para a gente fazer isso aqui tranquilamente. Então, basicamente, pessoal, existem essas três informações que eu consigo pegar numa avaliação de ultrassonografia. O ângulo de penetração, o comprimento do fascículo e a espessura muscular, que é a distância entre a face superficial e a face profunda. Ângulo de penetração, espessura muscular, comprimento do fascículo. Por que vocês necessitam, pessoal, saber disso? Eu vou voltar agora para vocês e vou fazer uma pergunta. Pessoal, se vocês analisassem um estudo que ele mostrou o seguinte: durante um agachamento profundo, os sujeitos que realizaram esse exercício tiveram uma maior hipertrofia longitudinal avaliada pelo comprimento do fascículo, pelo tamanho do comprimento do fascículo, do que aquelas pessoas que realizaram um agachamento parcial. Conclusão do artigo: o agachamento profundo hipertrofia mais o glúteo máximo do que o agachamento parcial. É verdade. Mas vocês sabem o que isso significa? Na prática, vocês iriam prescrever agachamento profundo para hipertrofia de glúteo por causa disso, sim ou não? Podem responder no chat aí. Vou até escrever para ninguém. Vem responder, pessoal. Professor, a minha dúvida é elementar. O que é o agachamento facial? É agachamento facial, não é? Parcial. Ribamar, o agachamento parcial. Parcial. Ah, sim. É você chegar e descer menos do que o profundo. Ok. Beleza? Aí imagina que a conclusão do artigo foi que o agachamento profundo aumenta mais o comprimento do fascículo do glúteo máximo do que o parcial. E aí a minha pergunta é: vocês então, por causa disso, iriam prescrever mais o agachamento profundo? E aí eu pergunto também a vocês: vocês sabem o que seria esse aumento do comprimento do fascículo? Vamos lá, pessoal. Podem? Dá para colocar, professor, a figura de novo, por favor? Dá. Eu vou acrescentar até outra aqui para vocês. E reconhecendo os elementos aí. Deixa eu abrir aqui. O pessoal está respondendo, Leandro, ali no chat, viu? Se você não tiver acessar, eu posso te ler para você. Não tá. Vou só pegar aqui uma imagem, que vai facilitar a galera entender. Isso que vai dar uma facilitada. Deixa o meu computador dar uma travada aqui, peraí. Seria uma hipertrofia longitudinal. Isso. Do ponto de vista estético, não faria diferença. Exatamente. Pessoal, a questão é justamente essa aqui, ó. Estão vendo a imagem, né? Sim, está aparecendo. Perfeito. Sim. Quando eu falo em hipertrofia, pessoal, quando eu quero saber se o músculo hipertrofiou mais ou menos do ponto de vista da estética muscular, eu tenho que avaliar espessura muscular, que é a distância entre a fáscia superficial e a fáscia profunda. Então, isso aqui é o tamanho do músculo, é como o meu bíceps, que está desse tamanho e vai para esse aqui. É um bíceps que sai de, por exemplo, 38 de braço para 40 de braço.
Ele aumentou o volume transversal. Mas um músculo que saiu de 18 centímetros para 19 centímetros de tamanho da fibra, ele aumentou o tamanho da fibra. Ele saiu de uma fibra que era curta e foi para uma fibra maior. Ele aumentou o tamanho da fibra ou a quantidade de sarcômeros em séries. Isso significa o quê? Para estética, nada. Nada. Se você não aumenta a espessura ou o ângulo de penetração, principalmente a espessura muscular, pessoal, isso não significa nada para a estética. Você dizer que o glúteo aumentou a quantidade de sarcômeros em séries, aumentou o comprimento do fascículo, porque faz agachamento profundo, não significa nada isso. Do ponto de vista estético, o teu glúteo não vai ficar mais volumoso, o teu bíceps não vai ficar mais volumoso, o teu quadríceps não vai ficar maior. Ele vai ficar longitudinalmente maior. Isso é hipertrofia? É hipertrofia. O aumento de sarcômeros em séries, como vocês estão vendo aqui, imagina que são a fibra muscular, e aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sarcômeros. Você alonga os sarcômeros, ele ficou maior. Você tem uma hipertrofia porque depois você aumentou a quantidade de sarcômeros em série. Isso significa que você vai ficar esteticamente mais avantajado? Você consegue ver a olho nu isso aí? Uma pessoa passa, nossa, como fulaninha está mais hipertrofiada, olha o braço de fulaninho como cresceu. Você não vai ver isso. Então, isso é um problema muito grande. As pessoas pegarem dados de hipertrofia longitudinal e relacionarem isso para um padrão estético. Vou dar um exemplo simples, direto. Antigamente, ninguém fazia flexão nórdica no ambiente de musculação. Hoje em dia, muita gente faz. Você vê muita gente fazendo a flexão nórdica no ambiente de musculação. E aí você me pergunta, mas Leônidas, a flexão nórdica é um exercício bom ou ruim para hipertrofia? É um exercício interessante, mas ele aumenta muito mais o comprimento do fascículo do que a espessura muscular. Então, assim, do ponto de vista da estética, ele talvez não tenha uma impactação tão grande quanto o stiff, quanto a cadeira flexora, a mesa flexora, entendeu? Porque ele talvez não seja um exercício que cause um estresse necessário para a hipertrofia de todo o segmento corporal, a não ser que você queira uma hipertrofia específica da cabeça curta do bíceps femoral, que é onde ele tem o maior poder de estresse, e normalmente os outros exercícios, né, do ambiente de musculação não conseguem isso. Mas, via de regra, ele causa muito mais hipertrofia longitudinal do que aumento de espessura muscular. Então, você tem que ter cuidado, porque às vezes você olha, o artigo ali mostrou aumento da hipertrofia. Mas que hipertrofia longitudinal? Do ponto de vista da estética, isso não responde a minha dúvida. Isso, na verdade, responde uma outra questão. Alguém mandou uma mensagem aí, não foi? Alguém falou? Não, na verdade estão as mesmas. Talvez tenha sido outro. Acho que foi no meu WhatsApp, eu já tirei aqui. E aí, galera, por último tem a ressonância, que é o top das galáxias. Você consegue avaliar a hipertrofia, você tem dados gerais. Tem um detalhe, viu? Ultrassonografia tem uma limitação. A gente só avalia a hipertrofia dos músculos superficiais. Você não tem como pegar, por exemplo, o vasto intermédio que está abaixo do reto femoral. Fica legal a imagem. Então, não dá para a gente trabalhar com hipertrofia de músculos profundos, beleza? E aí a gente tem a ressonância, que tem essa grande vantagem. Avalia músculo superficial, músculo profundo. E um outro ponto, diferença absurda da ressonância para a eletromiografia. Deixa eu até trazer essa imagem aqui. Que é o grande diferencial também entre elas duas. Esse aqui, pessoal. Enquanto a ultrassonografia, você pega um ponto do músculo para avaliar, a ressonância, você tem como fazer uma varredura no músculo todo. Então, eu tenho como avaliar todo o volume muscular do teu ponto de inserção proximal ao ponto de inserção distal. Então, eu tenho como avaliar o volume real do músculo. Eu não avalio espessura, na verdade até posso, mas eu não avalio espessura, ângulo de penetração ou comprimento de fascículo. Eu avalio volume muscular. Eu pego toda uma área de secção transversa e posso pegar um ponto de maior área, é uma possibilidade, ou posso pegar toda a área. Eu posso pegar o reto femoral da espinha ilíaca anterior superior até a borda superior da patela. Toda a extensão do reto femoral. Qual que é a vantagem disso? Antigamente, a gente não discutia muito sobre uma temática determinante no estudo da musculação. Hipertrofia não homogênea. O que é que isso significa?
Eu tenho como, em um exercício, hipertrofiar mais a porção proximal e menos a distal? É possível. Por exemplo, na cadeira extensora, você está sentado onde você está, estendeu o joelho. A contração concêntrica, ela causa maior hipertrofia na região proximal da coxa, ou seja, mais perto do quadril. A contração excêntrica causa uma maior hipertrofia na porção distal, ou seja, mais próximo do joelho. Ou seja, gente, eu mudo a velocidade de contração e posso causar uma maior ou menor hipertrofia regional, de uma região proximal ou distal, de um músculo mais superficial ou profundo. Eu só consigo avaliar isso a partir de estudos com ressonância. Então, assim, a ressonância hoje é considerado o melhor, né, do ponto de vista da análise da hipertrofia. O problema é que é caro, é difícil a gente fazer estudo com ela, então tem outros fatores. E aí, pessoal, tudo isso eu falei para vocês, na verdade, para que fique muito claro. Né? Não adianta a gente falar sobre musculação, não adianta a gente falar sobre um artigo A ou B, ou X ou Y, se vocês não entenderem o que o artigo está trazendo. Então, eu vou falar desses artigos para vocês agora e sempre eu vou voltar. Né? Vocês viram aqui que existe hipertrofia longitudinal e transversal. A longitudinal é quando tem aumento do comprimento do fascículo. Vou até voltar aqui, ó. O que é hipertrofia longitudinal? A gente tinha um músculo com comprimento do fascículo X, e aí o músculo foi para X mais Y. Como isso? Você faz exercícios como alongamento, como repetições que força mais o período excêntrico do movimento, e aí, naturalmente, aquela fibra muscular ela vai se alongando, vai aumentando o comprimento do fascículo, que pode, inclusive, aumentar o número de sarcômeros em séries dela. E existe a hipertrofia transversal, que é a espessura muscular ou uma varredura que a gente faz por ressonância. Professor? Oi. Só tentar tirar uma dúvida, por exemplo, se quando você tem essa hipertrofia longitudinal, teoricamente você aumentou o comprimento do músculo. Fascículo? O comprimento, exato. Tipo assim, pensando a longo prazo, a gente poderia pensar que existiria mais espaço para preenchimento, ou seguindo a lógica, por exemplo, de pessoas muito longilíneas, que tem muita dificuldade em hipertrofia, por causa, eu chamei desses músculos mais alongados. Então, de fato, quanto menor o tamanho do músculo, maior a capacidade de você incrementar a área de secção transversa nele. Você falou tem um certo sentido. Então, músculos mais longilíneos são mais difíceis de ter o aumento do volume tão grande como músculos mais curtos. Então, isso é verdade. Por outro lado, se você quer o desempenho máximo de hipertrofia, um fisiculturista, por exemplo, ele tem que aumentar nos dois aspectos. Ele tem que aumentar o ângulo de comprimento do fascículo, assim como a espessura, né? Obviamente, isso é um processo crônico, né, adaptativo, que ele vai fazer, treinando todo dia, enfim. Mas se você quer aumentar a hipertrofia do teu músculo, é interessante que você trabalhe com os dois aspectos. Lembrando que quanto mais longilíneo ele for, maior a dificuldade, porque ele vai ter que ter um aumento de volume bem maior. Se você aumentou 1 centímetro do músculo de um lado, 1 centímetro do outro, você também tem a espessura que vai ter que aumentar naqueles 2 centímetros. Então, a área total do músculo ele é maior. Então, você vai ter que gerar mais estímulos para hipertrofiar, uma maior tensão, mas que é proporcional à força que você também vai acrescentar. Entendeu? Beleza, obrigado. E aí, pessoal, dito isso, se todo mundo entendeu a diferença básica entre eletromiografia, entre ressonância, ultrassonografia, a gente consegue falar agora sobre os fundamentos, pensando na performance muscular, né, que são aí as básicas, as regras básicas da biomecânica aplicada ao treinamento, como braço de momento e torque angular. Pessoal, de maneira direta, especialmente em exercícios monoarticulares, é fácil você entender isso. Quanto mais distante a carga externa tiver do eixo articular, menor é o braço de resistência. O que é o braço de resistência? É a distância da resistência até o eixo. O que é o eixo? É a articulação. O movimento aqui, o foco não é a articulação do quadril, para eu desenvolver mais o glúteo. Basicamente, o que é que eu faço? Quanto mais a carga externa que está aqui no meu tornozelo tiver do eixo, tiver do quadril, maior é o braço de resistência, consequentemente, maior vai ser a carga sobre esse músculo aqui. Agora, professor, por que então que as pessoas, ao realizarem o exercício para glúteo, flexionam o joelho? Porque a gente também tem um outro problema.
Quando você estende o joelho, pessoal, além de aumentar a ativação do glúteo, você aumenta a ativação do posterior de coxa. Por quê? Porque o posterior de coxa, além de extensor do quadril, ele também é flexor de joelho. Então, não adianta só aumentar o braço de resistência, aumentar o braço de momento para o glúteo e achar que isso é suficiente. Professor? Porque você não tem como isolar o glúteo. Você sempre vai ativar ele conjugado com a paratotospinha e com os isquiotibiais, pois não? Pode só repetir, é que eu não entendi essa parte aí. Tá. Existem 2 exercícios aí praticamente iguais, correto? Na direita e na esquerda. Qual que é a diferença entre eles? O joelho está dobrado ou esticado, correto? Sim ou não? Sim. Beleza. Esse exercício esticado, ele tem o que a gente chama de maior braço de resistência. O que é o braço de resistência? É a distância do eixo até a resistência. Quanto mais distante essa resistência tiver do quadril, maior é o braço de resistência e maior vai ser o estresse sobre o quadril para você conseguir levantar essa carga externa. Consequentemente, é muito mais difícil você fazer esse exercício do que esse. O da direita, eu vou sofrer mais do que o na esquerda, porque o braço de resistência é maior, consequentemente, eu vou ter que fazer mais força para vencer a carga externa. Vou dar um exemplo mais simples. Quando você está fazendo uma alavanca para... Só um minutinho aqui. Natália? 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 Vem cá. Enfim, pessoal, quanto mais distante a carga estiver do eixo, mais difícil é o movimento. Por exemplo, fazer a elevação lateral, que é você jogar o braço aqui para cima. Você pode fazer com o braço esticado ou com ele dobrado. Qual que é o mais difícil? Esticado. Porque a carga externa, o pezinho que eu estou levantando, está mais distante do ombro. Isso aí todos vocês eram para ter visto ou na disciplina de cinesiologia ou na de biomecânica. Teve alguém que ainda não viu isso? E aí, pessoal, cadê vocês? Estão por aí? Show. Beleza, então não tem mistério. Vamos embora. Agora, qual que é o problema? A gente também não pode só acreditar que isso vai ser suficiente para resolver o problema e dizer, então quanto mais distante, mais eu vou ativar. Não. Por quê? Porque também tem outro problema. Quando você deixa mais distante, você também ativa mais os músculos sinergistas, né? Mais os músculos que participam ali do movimento em outras articulações. Nesse caso aqui, quando você coloca a perna, né, dessa posição aqui mais esticada, né, o calcanhar mais distante, né, o peso no calcanhar mais distante do quadril, você aumentou o braço de resistência, força mais os músculos do quadril, mas também força os do joelho. E aí você vai ter a ativação do glúteo potencializada com a ação dos isquiotibiais. Então não dá para você fazer esse exercício e dizer, isso aqui já é suficiente. Não, porque existe uma grande dificuldade, né, em você escolher aí qual você vai querer ativar mais. Por isso que a galera tem utilizado esse exercício aqui, por mais que tenha um braço de momento, né, um braço de resistência menor, você consegue reduzir a ativação dos isquiotibiais por insuficiência ativa, né, vocês também devem ter visto isso em cinesiologia, e aí você acaba potencializando a ativação do glúteo. Por isso que não é tão simples, só você dizer, quanto maior o braço de resistência, mais eu vou ativar o músculo, mas você tem que entender que tem uma complexidade de músculos aí que podem interferir mais ou menos no exercício. Não adianta a gente querer ser simplista nisso, não. E outra, quando você avalia exercícios monoarticulares e com um único plano de movimento, com uma única articulação, é de boa. E quando você avalia agora várias articulações, como, por exemplo, levantamento terra e agachamento. No levantamento terra, pessoal, olha aqui, a distância do eixo até a carga externa, o eixo aqui no joelho até a carga externa em azul, e a distância do eixo do quadril até a carga externa em azul. E aqui a gente fez a mesma coisa no agachamento. Isso é um slide do professor Rodolfo Raiol, que eu acho fantástico para exemplificar a importância da gente compreender os braços de resistência.
Quando você pega aqui a distância do joelho até a carga externa e vê o braço de resistência do joelho em relação ao quadril, e depois compara com o levantamento terra, a gente percebe que praticamente aqui eu não tenho braço de resistência do joelho e tenho muito braço de resistência do quadril. Isso, por exemplo, é o que explica o porquê nesse levantamento terra a gente tem muita atividade da cadeia posterior, de glúteo e dos posteriores de coxa, porque você tem uma predominância do braço de resistência dele em relação ao joelho. Consequentemente, a gente vai ter um recrutamento absurdo desses grupamentos musculares em relação ao agachamento, fazendo com que no agachamento a gente praticamente não tenha recrutamento dos isquiotibiais, praticamente não tem hipertrofia desses grupos musculares, desse grupo muscular. Já no levantamento terra, a gente apresenta tanto ativação quanto hipertrofia muscular dos posteriores de coxa num bom nível. Então, assim, é bacana a gente utilizar essas lógicas de braço de resistência para perceber a variação entre exercícios e o porquê alguns exercícios podem potencializar grupos musculares do que outros. Mas, obviamente, isso funciona bem legal para exercícios multiarticulares. Para os mono, a gente tem que ter um pouco de cuidado, e especialmente lembrando que você vai ativar mais os sinergistas. Por isso que uma estratégia simples para aumentar o braço de resistência aqui e reduzir a ativação dos isquiotibiais é você fazer a rotação lateral. Porque quando você joga o pezinho para fora, veja o pé tá para cá e estivesse para cá, a pessoa faria uma rotação lateral, aumentaria a ativação do glúteo, reduziria a ativação dos isquiotibiais. Mas, de qualquer forma, esse exercício com essa carga externa assim, acaba que não é um exercício tão interessante para glúteo por vários aspectos. Primeiro que você se esticar para aumentar o braço de resistência, potencializa a ativação dos isquiotibiais, reduz a do glúteo. Se você fizer assim como está nessa imagem, você vai ter uma amplitude de movimento muito reduzida também. Porque quanto mais você desce, mais você vai aproximando a resistência do eixo, uma outra coisa chamada torque angular, e aí você reduz o estresse sobre a articulação em questão. Então, por exemplo, se você reduz o joelho aqui, flexiona o quadril até deixar o joelho próximo do chão, você reduz muito o torque angular, que é a distância perpendicular, vou mostrar já já para vocês, e que se você não pensar em várias estratégias de como potencializar a ativação desse glúteo, repetir esse movimento aí pode não ser a melhor estratégia. Vai ter ativação? Vai, mas não é muito grande. Outra... Pois não. Tem uma questão aqui da Cecília no chat, ela está perguntando, então, quanto maior o braço de resistência, mais potencialização de determinado grupo muscular? Quanto maior o braço de resistência, maior a potencialização de determinado grupo muscular. Verdade. Contanto que você não recrute tantos sinergistas. Por exemplo, no deltoide. Se eu faço esse movimento aqui, quem é que faz a abdução do ombro? O deltoide faz. Mas eu vou ter o bíceps ou o tríceps tanto ativo, se eu estou em rotação neutra, né? Ou seja, polegarzinho para frente. Eu vou ter ativação do bíceps ou do tríceps? Irrisória. Correto? Sim ou não, pessoal? Agora, para a extensão do quadril, não. Se você estender o quadril, você também vai ter ativação dos posteriores de coxa. Então, para o quadril, não vai funcionar. Você não vai ter a potencialização do glúteo por ter aumentado o braço de resistência. Porque você tem aumento dos sinergistas também, que atuam na articulação distal, que é completamente diferente do ombro. Quando eu faço a elevação lateral do ombro, pode sempre colocar o peso bem longe. Quanto mais longe, mais difícil vai ser e mais ativação do deltóide você vai ter. Por quê? Porque os sinergistas eu tenho pouco. Eles trabalham de maneira irrisória no movimento de abdução. O bíceps não tem tanto poder de abdução, o tríceps não tem tanto poder de abdução. Agora, no quadril, o posterior de coxa faz muita extensão. Pessoal, eu não vou entrar nessas particularidades agora, tá? Porque a gente não está falando dos exercícios em si, só do contexto geral. Para músculos monoarticulares, sim. Para multiarticulares, depende. Mais ou menos isso, Glauco, mas não necessariamente isso. Porque, na verdade, os isquiotibiais, eles também atuam na extensão do quadril e flexão do joelho. Quando você aumenta o braço de resistência, você não aumenta só para o glúteo, você aumenta para eles também. Então, esse é o problema. Não adianta você vir com uma carga, professor. Então, sempre quando isso acontecer, isso não é verdade. Não é verdade. Você tem que analisar o exercício ou o grupo muscular envolvido naquele exercício. Essa é o grande X da questão. Não adianta você querer dizer, então sempre vai funcionar. Não. Vai depender do exercício.
Não adianta você querer pegar a mesma lógica para o deltoide e levar para o glúteo. Isso não é verdade. Por exemplo, eu escuto muita gente dizendo, você não faz elevação lateral? Se você faz elevação lateral, por que você faz elevação lateral? Não é para hipertrofia do deltoide? Então, explica o porquê você deveria fazer o exercício de coice, né? O exercício de extensão do quadril, o exercício de 4 apoio, mas isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque quando você faz o 4 apoio, você tem muitos músculos sinergistas ali que você não tem na elevação lateral. Então, não é só aumentar o braço de resistência e achar que vai hipertrofiar mais glúteo. A gente tem muito mais do que isso. E aí, por exemplo, uma coisa simples. A altura da barra, ela interfere no nível de recrutamento muscular. Por exemplo, quando você... Isso aqui a gente chama... O que é high bar, pessoal? É quando a barra no agachamento, ela está acima da espinha da escápula. O que é low bar? É quando a barra no agachamento, né, agachamento por trás, ela está abaixo da espinha da escápula. Então, o high bar e low bar é uma estratégia para, durante o agachamento, você enfatizar mais ou menos grupos musculares. Por exemplo, essa imagem aqui à esquerda é uma pessoa fazendo high bar. Essa imagem aqui à direita é a pessoa fazendo low bar. Qual que é a diferença entre esses dois exercícios? A resistência aqui, ó, está no mesmo ponto, correto? É onde a barra estiver, é onde vai estar sendo aplicada a resistência. O eixo é sempre o que? A articulação, joelho ou quadril. A distância da carga externa ao eixo, a gente vai chamar de braço de resistência. Olha a distância da barra ao eixo para o joelho aqui e olha aqui. Olha a distância da barra para o eixo no quadril aqui e olha para cá. Nessa imagem da direita, a gente tem um braço de resistência muito maior do quadril do que no joelho. Nesse caso aqui, esse aumento do braço de resistência potencializa a ativação dos músculos do quadril muito mais do que esse exercício à esquerda. Consequentemente, glúteo e posterior tende a ser mais ativado aqui do que aqui. E aí, pensando nisso, né, pensando que o grande X da questão é a gente potencializar esse braço de resistência, talvez você pense aqui, caramba, então é muito melhor para mim utilizar o low bar no exercício de agachamento do que o high bar, se eu quiser hipertrofiar mais o glúteo e posterior e coxa. Verdade. De fato. Se você quiser ter uma maior ativação de glúteo e posterior e coxa nesse exercício de low bar, é mais interessante do que o high bar, ou seja, colocar a barra, o posicionamento da barra abaixo da espinha da escápula, faz com que você aumente o braço de resistência do quadril, né, o braço de resistência da articulação do quadril em relação ao high bar, consequentemente você vai potencializar a ativação de glúteo e posterior e coxa. O grande X da questão é que você pode pensar um pouquinho diferente. Você pode fazer o low bar, colocar a barra abaixo da espinha da escápula e, além de fazer um agachamento, jogar os pés lá para frente. Por quê, pessoal? Quanto mais para frente você jogar o pé e quanto mais para trás você jogar o glúteo, você vai ter uma outra característica aqui. O posterior de coxa, ele é um músculo que normalmente pouco é ativado durante esse agachamento aqui. Se você olhar esse agachamento aqui à esquerda, o posterior de coxa ele é pouco ativado. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você está agachando, enquanto o quadril ele está alongando, o joelho ele está encurtando. Consequentemente, é como se o posterior de coxa ficasse quase que sempre na mesma posição, sempre no mesmo tamanho. Inclusive, tem um estudo de EMA que lembra muito bem isso. E aí tem um estudo de Kubo depois que prova. Durante agachamento normal, como esse à esquerda que vocês estão vendo aí, a gente não tem hipertrofia do posterior de coxa. Porque enquanto o quadril está alongando, o joelho está flexionando e basicamente ele não tem mudança na sua morfologia, ele não tem mudança na sua tensão. É quase como se fosse uma contração isométrica e de baixo grau, o que implica numa baixa hipertrofia dele. E é o que foi que alguns autores pensaram. Além de trazer o glúteo para trás, vamos colocar o pé lá na frente? Por que colocar o pé lá na frente? Porque a gente aumenta a amplitude de movimento dos posteriores de coxa. A gente aumenta o distanciamento da inserção em origem, consequentemente, a gente pode gerar mais tensão nas fibras musculares do posterior de coxa. E a gente chama isso de um agachamento low bar com foot forward, que é colocar o pé lá à frente.
que aí pode ser realizado no Smith, né? E esse padrão aí de posicionamento dos pés no exercício de agachamento, low bar, foot forward, né, o pé lá na frente, é onde a gente tem um maior braço de momento para força de reação ao solo, que é maior no quadril do que no joelho, e isso faz com que, pela primeira vez, né, no exercício de agachamento, a gente encontra na literatura maior ativação dos posteriores de coxa do que do quadríceps. Só para mostrar aqui, pessoal, esse exercício aqui, eu tenho muita ativação no quadríceps, quase nada de posterior. Nesse exercício aqui à direita, eu já tenho uma maior ativação dos posteriores e reduzo um pouco a ativação do quadríceps. Nesse aqui, eu tenho uma ativação dos posteriores maior do que a do quadríceps. De todo exercício que você for pensar, leg press, hack machine, levantamento terra, stiff, agachamento, esse exercício aí que está na tela de vocês é o que apresenta maior ativação dos posteriores de coxa em relação ao quadríceps. Inclusive fazendo uma relação de 1,25, que é a maior na literatura, ou seja, os posteriores de coxa ativam 25% a mais, 26% a mais do que o quadríceps. Nenhum outro exercício consegue isso. E o fato de nenhum outro exercício conseguir isso é o que explica por que a gente agacha e não consegue hipertrofiar posterior de coxa. A gente hipertrofia quadríceps, hipertrofia panturrilha, hipertrofia glúteo, mas posterior de coxa, muito pouco. Agora, qual que é o problema de fazer esse movimento? A sobrecarga lombar, ela pode aumentar. E os estudos que avaliam a atividade eletromiográfica não avaliaram a sobrecarga lombar. E aí a gente fica na dúvida, caraca, eu tô olhando sempre a melhora da questão biomecânica, mas e a patomecânica? E a lesão que pode causar? Eu não posso só pensar no exercício que mais ativa. Eu tenho que ter cuidado com a lesão que isso pode causar. E aí muita gente faz isso no ambiente de musculação. Esse exercício, que é fazer um agachamento no Smith, como vocês estão vendo aí, exatamente como esse cara está fazendo, é relativamente comum. As pessoas vão fazer o Smith, não tem boa mobilidade do tornozelo, joga os pés lá para frente, aumenta ainda mais a atividade do posterior, mantendo o quadríceps bacana, razoável, muita força no glúteo, muita força no posterior, muita força no quadríceps. Qual que é o problema? E a lombar. Quem poderá nos salvar? Quem vai proteger a lombar? Consequentemente, o cara pode ter dor ou lesão nessa região. É uma certeza? Óbvio que não. Às vezes o cara tem uma boa força do core, tem uma boa mobilidade lombar, não tem nenhum risco adicional para lesão lombar, não tem teste de instabilidade presente, não tem dor, a palpação direta das vértebras, enfim, não tem nenhuma, nem refere dor lombar. Então você consegue fazer um exercício como esse para potencializar a hipertrofia dos posteriores, show de bola. É seguro? Depende da pessoa que está fazendo. Mas aí teve uma empresa, né, que é a Hammer, que ela criou esse equipamentozinho aí. O que é que esse equipamento é? É um agachamento? Não. É um hack machine? Não. Na verdade, é um agachamento que flexiona, ele é um agachamento angular. Quando você está agachando, quando é o hack machine vem reto, correto? Esse exercício ele não vem reto, ele faz um pêndulo. Como se você estivesse fazendo um pêndulo. E quando você faz o pêndulo, que você desce, você consegue jogar o quadril lá para trás, você consegue jogar os pés um pouco para frente, fazendo foot forward. Olha aqui a coluna, olha onde é que estão os pés dele. O pé dele está à frente da coluna, correto? À frente do ombro, à frente do nariz dele, ou seja, ele está fazendo foot forward. Ele está jogando os pés para frente. E você consegue jogar os pés para frente, você consegue jogar a coluna para trás e você consegue ter uma proteção para a coluna. Então, esse exercício aqui, que é produzido pela Hammer, da Life Fitness, na verdade, ele é um exercício que foi criado, na verdade, para gerar maior ativação do glúteo e posterior, tendo maior segurança da lombar. Então, a grande sacada da Hammer, né, quando faz esse equipamento na Life Fitness, aqui em Natal, especificamente, eu sei que tem na Academia Ápice. Eu não vi em outra academia ainda esse equipamento, mas quem tiver a oportunidade de subir nesse equipamento aí, que é um equipamento muito interessante para potencializar a atividade do glúteo. Então, de todos os aparelhos que vocês vão ver no ambiente de musculação, esse aí é um dos que aumenta absurdamente a atividade do glúteo. Simplesmente por uma sacada biomecânica que os criadores tiveram de dar a oportunidade de você colocar o pé à frente, mas protegendo um pouco mais a coluna lombar. Por quê, pessoal? Esse aqui protege mais a coluna lombar. Porque no Smith, você desce reto. Você faz força para cima,
mas também você faz força para trás. Isso aumenta a tensão e torque sobre a articulação do joelho. Quando você sobe e você desce, todo o peso da barra ele vai descendo aqui na sua lombar e vai forçar lá a articulação lombar e sacroiliaca. Você não tem distribuição de peso da coluna para o quadril para o joelho. Nesse aqui você tem. Nesse aqui você tem distribuição de peso de todos os segmentos corporais. Então, a carga, quando você faz força para subir, você faz força perpendicular à plataforma. E essa força perpendicular à plataforma faz com que todas as suas articulações distribuam a descarga de força. Completamente diferente desse exercício aqui, que a força não é perpendicular, a força é diagonal. E você gera um padrão exatamente de cisalhamento sobre a tua coluna lombar. Se ela vai suportar, são outros 500. Beleza? Então, a grande sacada desse exercício foi você oportunizar fazer um exercício de agachamento com foot forward sem cisalhamento lombar. O problema é o preço do aparelho. É bem mais caro. E aí, pessoal? O braço de momento, né, o braço de resistência, interfere diretamente no recrutamento muscular. Por isso que tem vários autores, né, que indicam você fazer agachamento com a barra na frente, por trás, sumô, com uma perna na frente, outra atrás, seja com a perna pendurada no TRX, no banco. Então, você pode fazer o afundir que você quiser aí, avanço, enfim. Né, várias possibilidades que tem. O próprio Hack Machine também que você tem de fazer o exercício. E todos ativam o quadríceps, mas nem todos hipertrofiam de maneira igual. Aí você tem um aumento de estresse aí bem diferente sobre cada um dos exercícios. E aí, pessoal, existe também um outro ponto que vocês têm que entender, que além do braço de resistência, existe o torque angular. O que é o torque angular? É o estresse que vai ser exercido sobre a articulação em questão. A depender do direcionamento da carga, por exemplo, apesar da carga estar distal, o que aqui é o braço de resistência? É a distância do eixo até a resistência, correto? Isso aqui é o braço de resistência. Mas o torque, ele leva em consideração também o direcionamento da força. Você realizar um movimento com esse direcionamento da força, você tem um equivalente angular, né, de força completamente diferente. O efeito rotatório criado sobre o ombro, ele é diferente da força estar vindo para baixo. Consequentemente, você tem um maior torque angular. Você tem um maior estresse sobre a articulação do ombro. Na verdade, não é o maior, você tem um estresse diferente sobre a articulação do ombro, que aí faz com que você promova maior possibilidade de recrutamento muscular não homogêneo. Então, ó, esse exercício aqui, todos eles, são exercícios de abdução do ombro, correto? Aqui é elevação lateral, aqui é elevação lateral no cabo, e aqui é elevação lateral com a pessoa deitada inclinada. Todos trabalham deltoide? Todos trabalham deltoide. Professor, qual que é a diferença? O torque angular. A literatura acredita que quando a gente varia o torque angular, você pode modificar o recrutamento muscular. Já tem alguns estudos que mostram isso. Não para todos os exercícios. Mas já tem alguns estudos que veem a modificação do posicionamento da carga externa e principalmente da direção da força aplicada sobre a carga externa e que isso implica diretamente na articulação alvo que está movimentando, nesse caso a articulação do ombro, e consequentemente nos músculos que vão ser utilizados tanto para estabilizar aquela articulação quanto para realizar o movimento em questão. Então, pessoal, quando você vê a galera fazendo ombro assim, nossa, que variação doida danada, você pensa que não serve para nada, tem um fundo de lógica interessante. Se isso vai implicar na hipertrofia maior ou menor, só o tempo dirá. Principalmente porque a gente não tem muitos estudos que avaliam hipertrofia com variações do ângulo de movimento, né, para gerar um maior torque angular, consequentemente modificar o padrão de recrutamento. O que já se tem na literatura é que a modificação do torque angular modifica o recrutamento. Se isso vai implicar na hipertrofia maior, a gente está muito mais no campo das ideias do que no campo dos artigos, beleza? E a gente se pergunta também, e a variação é sempre necessária? Qual o momento que a variação ela vai ser desnecessária? A variação ela é desnecessária, pessoal, simplesmente quando é uma variação que não tem nenhuma lógica biomecânica por trás, que não tem nenhum mínimo de respaldo de segurança para o que você está fazendo. O que a gente não pode fazer é querer reduzir o treino a 3 exercícios. Supino reto, remada e agachamento. Por quê? Porque vai chegar um momento que numa logística de treino é impossível
você fazer todo mundo realizar apenas supino reto na academia. Por dois motivos. Primeiro, que se ele faz sempre o mesmo exercício, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir ter o mesmo resultado de antes. Ele precisa variar, para ter um estresse diferente. Se ele vai sempre fazer o mesmo exercício, a mesma coisa, o músculo dele vai ter uma economia de energia maior, ele não vai ter o mesmo estresse. Segundo ponto, se você não tem variação, o músculo que ele é em leque, ele não vai apenas numa mesma direção. Você precisa trabalhar várias direções para trabalhar várias posições musculares distintas. Eu preciso trabalhar o exercício de supino reto em angulações diferentes. Eu preciso trabalhar o crossover em angulações diferentes. Eu preciso trabalhar o crucifixo em angulações diferentes. É necessária a variação para mudança de torque e, consequentemente, mudança de atividade muscular e gerar estresses em pontos musculares diferentes, distintos. E isso gerar hipertrofia maior a longo prazo. E a outra explicação técnica, né, administrativa, na verdade, é a fila que você vai criar no supino na segunda, no agachamento para as mulheres na segunda, depois no dorsal na terça. Então, se todo mundo faz um exercício de peito, um exercício de pé, um exercício de costa, acabou a academia. Vai estar toda hora lotado. Então, a gente tem que ter, no mínimo, uma logística de variação na nossa prescrição, do ponto de vista administrativo. Se você não acredita que tem para quê dos outros pontos de vista. Então, vai chegar uma hora que você vai chegar, não tem como fazer supino. Aí é pronto, não vou treinar mais, porque é o único exercício que hipertrofia, não tem cabimento isso. Não tem nem lógica. Você tem que ter estratégias, você tem que ter um leque de possibilidades para saber usar teu aluno. Então, o primeiro ponto para saber treinar, aplicar um treino, é dar um treino. Se você for treinar o seu treino, se você for treinar no ambiente de musculação, no horário de pico, você vai ver que nem sempre o que você imaginou vai funcionar. Então, existe uma questão administrativa que a gente não pode deixar de lado. Né, que você precisa administrar ali, inclusive o humor do teu aluno, chegou desmotivado. Pô, você vai colocar o cara, dormiu mal, não se alimentou bem no dia, bateu o carro, está super estressado, o cara não gosta de pegar pesado quando está estressado. Aí você vai fazer um treino de perna naquele dia com ele. Faz você um treino de agachamento com 70% da carga, morre, meu amigo, cansa demais, você está estressado, não tem condições. Então você tem que ter uma maleabilidade, não só administrativa do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista das características do teu aluno, beleza? Um outro ponto que também a gente deve levar em consideração, que eu até discuti agora há pouco com vocês na extensão do quadril, é a amplitude de movimento. Porque a gente, de uma maneira geral, primeiro eu vou perguntar a vocês. Pessoal, qual o que vocês acreditam que hipertrofia mais? Amplitude de movimento completa ou parcial? Eu acho que é completa, Léo. Boa. Aí deixa eu... Travou aqui. Eu acompanho aí os comentários. Vou só voltar aqui que travei o meu. A completa, mas ela pode causar mais lesões, é verdade. E aí todo mundo vem, depende da articulação, mas de maneira geral todo mundo completa. Eu entendo vocês, né? Tem um apelo muito grande para completa. Tá aparecendo para vocês aqui a aula? Assim, para ver Show. E aí, pessoal, qual que é o grande problema? Existem poucos estudos que analisaram a hipertrofia muscular propriamente dita com amplitude de movimento comparando, né, a parcial com a completa. E quando a gente vai analisar, vamos ver de fato o que acontece, né? Tem vários pontos que a gente deve levar em consideração, né? Como a própria velocidade, né? O que é que gera hipertrofia, né? Não é só chegar o grupo muscular que eu vou utilizar. Não. Existe, por exemplo, a fase excêntrica, concêntrica, isométrica. O que é que você está analisando ali de fato também da arquitetura muscular? É a área de secção transversa? É o ângulo de penação? Tudo isso traz hipertrofias diferentes. O recrutamento do tipo de fibra muscular, o comprimento do fascículo, enfim, tem várias coisas. E poucos estudos de fato analisam hipertrofia como a gente gostaria de ver. A maioria é uma atividade eletromiográfica, algumas outras atividades que não nos representam mesmo a área de secção transversa.
Quem defende que amplitude de movimento completa hipertrofia mais, eu acredito que é o que vocês tentaram falar ali no chat, causa maior estresse mecânico, correto? Por quê? Porque você tem aí uma amplitude maior. Então, se você tem uma amplitude maior, você consegue gerar estresse durante toda a angulação do movimento. Consequentemente, gera mais microlesões, porque você aí vai ter mais capacidade de trabalhar em angulações distintas, gerar mais microlesões, principalmente devido ao fato da gente ter uma maior fase excêntrica. Então, se eu faço repetição curtinha, eu vou trabalhar, sei lá, 15, 30 graus. Se eu faço uma repetição completa, eu vou trabalhar, sei lá, 70, 100 graus. Então, eu vou ter muito mais tempo para realizar uma fase excêntrica no movimento, correto? Tem outras vantagens também da amplitude completa, que é melhorar a mobilidade, que é você fortalecer em ângulos distintos, na verdade. Se você faz um exercício, trabalha só em 15 graus, normalmente você vai aumentar muito mais a força ali. Se você faz um exercício em 100 graus, você vai fortalecer em todas as angulações possíveis. Então, até uma segurança articular maior. Tem gente que trabalha, sei lá, um exercício mais curtinho, e aí quando está fazendo as últimas repetições que aumenta a amplitude do movimento porque já está cansado, ele se lesiona. Porque não tem força naquela angulação necessária para suportar aquele peso preso e despendido. Mas aí, quem é defensor da angulação parcial, fala outros aspectos interessantes. Primeiro, que você pode causar maior tensão muscular. É verdade, porque como você consegue colocar uma maior carga, na amplitude completa, você tem que reduzir a carga. Na amplitude parcial, você consegue colocar maior carga, gera mais tensão. E você possibilita uma excitação durante todo o movimento. Na amplitude do movimento completa, tem alguns momentos que você para. Ou você para descansar, ou você para porque não consegue passar, que é o stick point. Então, você não consegue gerar mais potência ali. Né? Você, às vezes, utiliza até energia cinética para passar, porque você não tem força para conseguir ganhar o movimento de tão cansado que você está. Alguns autores também defendem o maior estresse metabólico que a amplitude de movimento parcial ela causa, principalmente o fato disso gerar mais hipóxia local. Então, quando você faz uma repetição parcial, curtinha, você tem mais compressão dos vasos, você tem mais hipóxia local ali, consequentemente, isso poderia potencializar a ativação de fibras do tipo 2, o recrutamento de fibras do tipo 2, que são fibras puramente anaeróbias, então elas são recrutadas na ausência ali do oxigênio. Então, é uma estratégia utilizada por muitos para potencializar o recrutamento de fibras do tipo 2. Qual que é a vantagem de recrutar fibras do tipo 2? Ela tem maior cabeça de miosina. Quanto maior a cabeça de miosina, quando você gera mais tração, você quebra uma proteína maior, então, no processo de recuperação, poderia ter uma hipertrofia compensatória maior também. Né? Tudo isso que circunda o que é que poderia defender A ou B. E antes da gente continuar... Boa. Antes da gente continuar, na verdade, eu não vou falar a resposta de qual que hipertrofia mais, eu deixei como dever de casa para a gente conseguir discutir no nosso próximo encontro, vocês me trazerem algumas respostas, procurar na internet, artigos, né, o que foi que vocês viram, os porquê, porque no próximo encontro da gente, eu já vou começar trazendo a resposta do que hoje eu considero o melhor artigo até então, para tentar identificar se é parcial ou se é completa. Todos os dois têm vantagens e desvantagens, na verdade. A gente tem situações que só encontram na parcial e situações que a gente só encontra na amplitude do movimento completa. Dizer que um é sempre melhor do que o outro é difícil. Então, por isso que eu deixo, assim, na verdade, uma dúvida no ar. Qual que vai trazer mais o resultado? É um ou outro. E no nosso próximo encontro eu já começo a aula trazendo para vocês o que é que a gente tem de respaldo na literatura. E explicando por que tem estudos que mostram isso e por que tem estudos que mostram aquilo, e principalmente as fragilidades de cada um. Mas antes de dar as respostas, todos vocês disseram completa. Eu quero que vocês me provem o porquê. Né? Antes de eu explicar, eu quero que vocês... Não, eu vi fulaninho falar. Ninguém falou, não sei. Vocês foram enfáticos aqui, ó, tá escrito. Pedro, Débora, Davi, Stefson, Cecília falaram aqui com certeza que é completa. Então, é a primeira pegadinha que eu vou deixar. Se vocês falaram, vocês têm que saber de onde é que tirou essa informação. Normalmente, vocês vão para o principal jornal da área de educação física. Qual é, Mohamed? O maior jornal da área de educação física? É o Journal of Instagram. Não tem maior do que esse. Esse aí, no mínimo, é o mais lido. Se é o de maior impacto, a gente não sabe, mas é o mais lido. E aí a galera vai ouvir o professor Fulaninho estava falando sobre isso. Por quê? Vamos provar. Ixi, aí já são outros 500, professor.
Então, como vocês provaram, quero que vocês tragam os porquês para a gente já... É o que mais atinge, é verdade. Talvez, não sei. Mas saiam com essa pulga assim atrás da orelha, que é o que a gente vai discutir no nosso próximo encontro. Vai começar discutindo, na verdade. Do que a gente falou, pessoal, quais foram as principais dúvidas? Fala aí. Professor, pode voltar ao slide, por favor? O último slide. Da amplitude do movimento? Amplitude. Agora. Esse aqui. Eu fiquei em dúvida em um termo aí. Ele diz aqui para Pode falar. Amplitude parcial possibilita excitação durante todo o movimento. Ah, boa. Qual que é essa excitação? É porque, na verdade, a gente fala que a atividade eletromiográfica, ela diz ativação muscular. Mas, na verdade, o termo correto é dizer excitação muscular. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Entenda isso como maior ativação muscular durante todo o movimento. Você já fez algum exercício tipo rosca direta? Você faz musculação? Pouco. Já fez? Diga algum exercício que você lembra de cabeça. Qualquer um. Tem a rosca direta. Rosca direta você sabe qual é, não sabe? Pronto. Sim. Não é possível, quando eu estou fazendo rosca direta, eu parar lá embaixo e descansar? Sim. Eu faço uma repetição, puxo um ar. 2, puxo um ar, correto? Certo. Com a repetição parcial, você não consegue fazer isso. Porque está todo momento tensão, 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 tensão. Então, você tem uma excitação muscular, atividade eletromiográfica alta. Porque você não consegue parar para descansar. Entendeu? Eu estou entendendo. Essa é a diferença entre eles dois. Então, como você não descansa na repetição parcial, você está toda hora ali batendo no músculo, batendo, batendo, batendo. É diferente. Tem gente que, por exemplo, faz um exercício de agachamento, faz uma repetição, descansa uns 3 segundos. Porque ela está cansada, aí vai fazer a segunda. Faça na parcial, você não consegue de jeito nenhum. Porque a parcial você não tem tempo de descanso, entendeu? Você não tem o stick point ali, você não tem. Então, essa é a... Perfeito, sim. Obrigado. Beleza? O Diego trouxe uma temática interessante. O pump, pelo menos que sinta, é maior no parcial. Será? Vamos ver o que a literatura traz. Professor, também dá para aliar os dois, né? Fazer uma completa, aliada a uma parcial. Sim. Tem eficácia? Leandro, eu não cheguei a ler, mas eu não lembro se foi Jonato, acho que uma vez colocou, se foi Pedro, falando de um estudo que ele estava relacionando a questão do pump com... É o estudo do cubo. Eu vou apresentar para vocês na aula que vem. Que estava relacionando hipertrofia com o pump, né? Não, perdão, não é de cubo não, de Hirone. Não sei se 2019. Se a gente conseguia fazer uma relação com isso aí, com as parcial... Isso. Eu vou destrinchar tudo isso aí com vocês. Mas eu quero que vocês tragam as informações. Eu quero que vocês já venham sabendo. É um ou outro. Quem definiu completa, continua. Quem definiu parcial, todos os dois podem trazer. Mas tem explicações dos porquês, né? Existem as justificativas. E, na verdade, eu não vou defender nenhuma. Na próxima aula eu vou destruir as duas. O intuito justamente de vocês ficarem pensando, como é que é? E agora, qual que é? Porque a gente quer defender uma como se fosse certeza absoluta, e o que vocês vão entender é que não é, entende? Eu posso chegar aqui e defender ferrenhamente para vocês a repetição completa. E eu posso definir ferrenhamente a parcial. Eu tenho argumentos para os dois. Entendeu? E aí eu vou meio que tentar destruir os dois e a gente entender como Cecília disse, eu posso unir os dois? Olha, pode. Você pode inclusive fazer só um. Mas a grande sacada é que você tem que escolher entendendo o porquê que você está fazendo aquilo, entende? Então, não adianta, eu vou fazer sempre a parcial, ou eu vou fazer sempre a completa. Por quê? Entendeu? Qual é a justificativa? Porque aí que hipertrofia mais? Se for entrar nessa discussão, a gente vai ficar defendendo bandeira. Não é essa a ideia. Leandro, é interessante essa forma que você está trazendo, né? E só para enfatizar aqui para os alunos, né, o pessoal que está assistindo, que tem tudo a ver com a lógica que a gente está seguindo na disciplina, porque o fato é que todas as vezes, né, existem os embates, as discussões, na tentativa de defender uma abordagem,
né? E aí, quando você vai para as entrelinhas e começa a olhar mais de perto, você começa a perceber que não existe uma forma definida e específica que é mais certa em relação à outra. E aí, justamente por essa razão, que o trabalho, né, que a gente vai desenvolver agora para avaliação, né, dessa etapa da disciplina, ela, obrigatoriamente, ela exige uma boa argumentação. Então, quando você vai montar uma prescrição de exercício, se você não deixa claro os porquês você definiu aquela prescrição, aquela proposta, pode estar tão certo quanto está tão muito errado, né? Então, não dá para saber qual foi a tua linha de raciocínio para chegar até ali. E aí dá margem para argumentação. Então, como você falou, você poderia fazer um agachamento completo e dizer assim, nossa, perfeita, resposta excelente. Como poderia dizer assim, nossa, tá absurdo. Se eu tiver uma interpretação específica daquela condição. Então, eu acho que na disciplina, que a gente vem falando desde o começo, e eu não tenho dúvida que esse norte, né, é o que vai mais diferenciar, né, a qualidade profissional, é quando você consegue argumentar, né, consegue trazer, estruturar a tua linha de raciocínio e argumentar com base principalmente em evidências aquilo que você, a tua tomada de decisão. Então, foi muito legal esse exercício que você trouxe aí nesse finalzinho da aula para poder deixar ainda mais enfatizado essa lógica que a gente está querendo trabalhar na disciplina. E aí, só 2 coisas eu vou pedir para a galera para a próxima aula. Professor, eu achei no Instagram, traz o artigo no Instagram que foi utilizado. Que normalmente quando alguém fala algo no Instagram, ele coloca o artigo. Por exemplo, esse de Irônico que você falou, pega lá, e a gente vai discutir ele e ver as fragilidades também. E se for defendendo a completa, tem um de Camila, pega também que a gente vai discutir. E só para finalizar, né, a apresentação, mais um último slide, Raça, muito didático, muito simples, que resume essa nossa discussão final, né, que eu acho que é o que a gente acaba muitas vezes fazendo. Né? Quando a gente defende a repetição parcial, é verdadeiro. Quando a gente defende a repetição completa, também é verdadeiro. Mas o grande problema é que a gente está defendendo a sombra do que a gente deveria estar discutindo, que é o que eu vou tentar fazer com vocês aqui na próxima aula, que é entender as fragilidades que os estudos que até então foram desenvolvidos, eles têm. A gente não precisa pegar um estudo e defender assim, pô, rapaz, esse aqui é o estudo. Não, olha, o estudo trouxe isso, mas tem essa porrada de fragilidade. Não tem problema nenhum. Eu não preciso falar apenas da sombra do que me agrada, ou daquilo que é verdadeiro e faz sentido para mim e eu acredito. Você tem que ser sincero e dizer, olha, a gente chegou até aqui. A literatura tem essas limitações. É possível que mais para frente a gente encontre um ponto mais forte. E muitas vezes a gente está olhando muito mais a sombra do que o fenômeno em si. Então, considere isso antes de você falar, eu defendo a completa ou eu defendo a parcial. Eu gostei dessa brincadeira no sentido de vocês se instigarem em responder algo, porque vocês acreditam, mas se eu for perguntar profundamente no que vocês acreditam, vocês não saberiam dizer. Vocês estão vendo apenas a sombra do que lhe disseram que era verdadeiro. Entendeu? Então, cuidado com isso. Beleza? Show de bola, Léo. Acho que pela aula de hoje é isso, né? Eu agradeço muito aí, Léo. Já tenho certeza que, como diz o nosso amigo departamento, né, balançou a árvore aí do pessoal e com certeza ficou instigado. Acho que acima de tudo, né, com certeza muitos não se manifestaram aqui durante a aula e às vezes eu até achei interessante o Ribamar falou, não, professor, uma dúvida elementar. Eu entendo que talvez no ponto de vista dele aquilo poderia ser elementar, mas eu achei super plausível a pergunta que ele trouxe, e estou usando só esse como exemplo para instigar os demais a trazer perguntas elementares, se essa for a impressão que eles tiverem da dúvida, né, e se tiver qualquer tipo de questionamento ou achar que precisa falar mais sobre algo em específico, né, eu acho que o Andas fez uma visão geral, né, sobre todos os aspectos biomecânicos que acaba não sendo enfatizado na disciplina de biomecânica e na cinesiologia, em função, obviamente, de todo o conteúdo, né, que tem. Então, fica essa parte para ser trabalhada mais na disciplina de musculação.
E aí trazer, né, agora, complementar as dúvidas com as dúvidas de vocês na próxima aula. Então, eu peço, por gentileza, quem puder deixar lá, até no próprio WhatsApp, lá no grupo, colocar as perguntas para a gente poder se organizar, né, e trazer o material direcionado para as dúvidas que estão aí pairando ainda na cabeça de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Leandro, de novo,